Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, falando de riqueza, de sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Hoje é sexta-feira, dia 1 de novembro, dia 1º de novembro, e o ano é 2024. Então estamos começando mais um mês, este mês de novembro, o penúltimo mês aqui do nosso ano de 2024. Então sejam todos bem-vindos. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar vamos ler e comentar o capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, também chamado segundo livro de Reis. Então, esta a nossa leitura de hoje, é este o capítulo que vamos fazer a leitura de hoje, sempre levando aí sabedoria, sempre levando riqueza, sempre levando prosperidade, motivação e alegria para a vida das pessoas. Então, é esta a nossa leitura de hoje, é este o capítulo que vamos ler hoje, dia 1 de novembro de 2024. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se. É de graça para você, é fácil para você e para nós é muito valioso, pois assim nós vamos poder levar sempre uma palavra de motivação, de alegria, paz, saúde, riqueza e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes pense nisso. Seus pensamentos controlam os seus sentimentos. Os seus sentimentos controlam as suas ações e as suas ações produzem os seus resultados. Então, primeiramente, tudo está na sua mente, tudo está na sua cabeça, tudo está naquilo que você pensa, pois a sua vida está de acordo com aquilo que você pensa de você. É tudo que você pensa sobre você é que vai levar aos seus resultados. Então, pensamentos ruins, resultados ruins. Pensamentos bons, resultados bons. Mas isso deve ser feito constantemente, pois a sua vida começa a cada amanhecer. Então, aquilo que você fez ontem já não vale mais nada. Aquilo que você vai fazer amanhã não importa, não interessa. Só o que interessa é o que você faz hoje. Então, seus sentimentos é que vão, aliás, seus pensamentos é que vão levar aos seus resultados. Então, com estas palavras, vamos então começar a nossa leitura de hoje. E para isto, vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no 10º capítulo, perfeito? Aliás, décimo livro, perfeito, chamado segundo livro de Samuel, também chamado de segundo livro de Reis. E vamos aqui fazer a leitura hoje do capítulo 10, né, do livro, segundo livro de Samuel, perfeito? Se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para melhor tocar a sua vida, eu recomendo que você assista aos nossos vídeos anteriores, ok? Os vídeos anteriores do 1 até o 9 você vai achar aí na nossa playlist chamada Segunda Samuel. E no capítulo 9, nós falamos um pouquinho, né, pois atualmente estamos falando do rei Davi, estamos contando a história do rei Davi, perfeito? E no capítulo 9, nós lemos ali, falamos um pouquinho da generosidade de Davi para com o filho de Jonatas, que era ali o herdeiro, né, era o filho primogênito de Saul. Então Saul tinha um filho, tinha vários outros filhos, claro, e o primeiro filho dele chamava-se Jonatas, e Davi fez um pacto ali com Jonatas, né, que caso o Jonatas morresse primeiro, então Davi ficaria responsável, cuidaria da família, dos herdeiros, dos descendentes de Jonatas. E se no caso Davi morresse primeiro, então Jonatas iria fazer o mesmo ali com a família, com os descendentes de Davi. Então eles tinham esse pacto, e Davi, depois que foi empossado rei de Judá e rei de Israel, sobre toda Israel, então Davi
ele procurou saber ali se Jonatas, né, que já estava morto, se ele se tinha deixado algum herdeiro, algum descendente ali. E no caso foi dito para ele que Jonatas tinha um filho vivo, sim, chamado Mefibosete, que era um menino aleijado, que era um rapaz aleijado, agora já era um homem, né, aleijado, né, pois na fuga ali, quando Saul e Jonatas morreram, a babá tentou fugir com ele, pois ele era uma criança, e ele caiu e quebrou as duas pernas. Então, no caso, Mefibosete, filho de Jonatas, era aleijado das duas pernas. Então, Davi levou ele para o palácio, para o seu palácio, no caso glorificou a Mefibosete, né, e deixou todas as terras de Samuel, né, todas as terras que pertenciam a Saul, no caso, todas as terras que pertenciam a Saul foram dadas como herança ali para Mefibosete. Mefibosete habitava no palácio e comia junto à mesa de Davi, perfeito? Então, foi disso que nós falamos no capítulo 9. E agora vamos partir para o capítulo 10, correto? Então, no versículo 1 do capítulo 10 do segundo livro de Samuel, diz o seguinte: E ocorreu depois disso que rei Davi, ocorreu então depois que Jonatas, né? Aliás, ocorreu depois que Davi foi generoso ali com o filho de Jonatas, com Mefibosete. Então ocorreu que depois disso que o rei dos filhos de Amon morreu, e Anum, seu filho, reinou em seu lugar. Então, para quem não sabe, os filhos de Amon, perfeito, que foi Naás que deu acolhimento a Davi quando ele quando ele estava fugindo de Saul, da ira de Saul, da raiva de Saul, Saul que pretendia matar Davi. Então ele ficou exilado ali na terra dos filisteus durante 1 ano e 4 meses. Foi exatamente o rei Naás que deu ali abrigo para Davi, deixou Davi habitar naquelas terras, pois sabia que a vida de Davi estava em perigo, pois sabia que o rei Saul queria verdadeiramente matar Davi. Versículo 2: Então Davi disse: Mostrarei bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou consolo a ele pela mão dos seus servos por causa do seu pai. E os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon. Então Davi ele mostrou bondade ali, né, para o filho de Naás, né, para Anum, que era filho de Naás, e se tornou o herdeiro, se tornou o rei ali daquelas terras, perfeito? Então Davi mandou ali consolo, né, e palavras de reverência ali para Anum, que era filho de Naás. Então os servos de Davi adentraram as terras de Amon, Então Davi mandou ali, né, presentes ali para Anum, que era o filho herdeiro ali de Naás. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum: O seu senhor, tu pensas que Davi presta honra ao teu pai, por isso ele enviou consoladores até ti? Porventura não enviou Davi os seus servos para te investigar e a cidade e para espioná-la e para derrubá-la? Então ali já começou as intrigas, né? Então ali os príncipes ali de Amon, né? Então eles fizeram intriga entre Anum e Davi, né? E eles falaram que no caso Davi não estava mandando ninguém ali para prestar reverências, né? Para presentear Anum, né? Com boa vontade. E sim, ele estava mandando ali os servos dele ali investigarem as cidades, né? Para investigar a Anum, investigar também as cidades e para derrubá-la. Então eles fizeram ali intriga entre Anum, né? Eles colocaram coisas ruins ali na cabeça de Anum para que Anum não acreditasse em Davi, que Davi estava agindo ali para prestar reverências ali no caso ao pai de Anum que havia falecido. E sim, Davi tinha mandado os servos ali para espionar tanto o rei quanto as cidades e para derrubar aquela cidade. Versículo 4: Pelo que Anum tomou os servos de Davi e raspou metade das suas barbas, e cortou fora metade das suas vestes, até as suas nádegas, e os despediu. Então Anum ele humilhou ali os servos de Davi, cortou a metade da barba deles e cortou a metade da roupa deles, perfeito? E aquilo era um sinal de humilhação e era um sinal também que eles não eram bem-vindos em Amon.
Versículo 5: Quando disseram isto a Davi, ele enviou para encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. E o rei disse: Aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e depois retornai. Então Davi, quando ficou sabendo daquela humilhação, então ele mandou mensageiros ali para encontrar aqueles homens, os seus servos, e ordenar que eles ficassem então em Jericó até que a barba deles voltasse a crescer, né? E depois eles deveriam retornar então para Jerusalém. Versículo 6: Quando os filhos de Amon viram que eles fediam diante de Davi, os filhos de Amon enviaram e contrataram os sírios de Bet-Reob e os sírios de Zobã, 20.000 homens a pé, e do rei Maaca, 1.000 homens, e de Istobe, 12.000 homens. Então, ali os filhos de Amon, então, quando ficaram, eles contrataram sírios, né? Eles contrataram soldados sírios para combater Davi, para combater Israel, né? Então, eles contrataram soldados sírios de Reob, de Zobã, né? De Maaca e também Istoba. Então eles contrataram milhares ali de soldados ali do exército dos sírios ali para combater, no caso para combater o exército de Israel para combater Davi. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. Então você veja que por nada, por absolutamente nada, né? Apenas por Davi mandou apenas mensageiros até Anum, apenas para presenteá-lo, para prestar reverências, né, pela morte do seu pai. Mas isto já foi visto como um sinal de guerra, né? E ali aqueles filhos, os filhos de Amon, eles se prepararam então para a batalha contra Israel, contra o exército de Davi. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha à entrada do portão. E os sírios de Zobã, Reob, Estobe e Maaca estavam sozinhos no campo. Então ali os filhos de Amon eles já ordenaram a batalha, já ordenaram a guerra ali contra Israel, contra o exército de Israel. Versículo 9: Quando Joabe viu que a frente da batalha estava contra ele, pela dianteira e retaguarda, ele escolheu de todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. Versículo 10: E o restante do povo ele entregou na mão de Abissai, seu irmão, para que ele pudesse colocá-los em formação contra os filhos de Amon. Então Joabe escolheu, né, uma parte ali do exército, né, a parte dos soldados para lutarem contra os sírios, e o restante ele deixou ali com seu irmão Abissai para lutarem contra os filhos de Amon. Versículo 11, ele diz: Se os sírios me forem demasiadamente fortes, então tu me ajudarás. Mas se os de Amon, se os filhos de Amon te forem demasiadamente fortes, então eu virei e te ajudarei. Então Joabe ele separou o exército ali de Israel em duas partes. Uma foi com ele e a outra parte ele deixou com seu irmão Abissai. Então Joabe estava preparado para lutar contra os sírios e Abissai para lutar contra os filhos de Amon. E Joabe disse: se os sírios forem fortes demais, então você venha me ajudar. Mas se no caso os filhos de Amon forem fortes demais, eu retornarei para te ajudar. Versículo 12: Seja de boa coragem, vamos jogar vamos jogar com os homens em favor do nosso povo e das cidades do nosso Deus, e faça o Senhor aquilo que lhe parecer bom. Então Joabe fala para seu irmão: seja de boa coragem, vamos fazer o jogo em favor dos nossos homens, em favor do nosso povo, perfeito? Versículo 13: E Joabe se aproximou e o povo que estava com ele para a batalha contra os sírios, e eles fugiram diante dele. Então Joabe, quando se aproximou ali dos sírios, né, com aquele exército, o exército de Israel, então os sírios fugiram. Os sírios ficaram desesperados, ficaram amedrontados e fugiram de Joabe, fugiram ali do exército de Israel. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, então fugiram também eles diante de Abissai e entraram na cidade. Assim Joabe retornou dos filhos de Amon e chegou a Jerusalém.
Então, primeiramente, né, os sírios, quando viram ali o exército de Israel, quando viram o exército de Joabe, então eles fugiram ali diante de Joabe, perfeito? E quando os filhos de Amon viram que os soldados sírios, o exército dos sírios estava fugindo, eles fugiram também. E Joabe retornou então e Joabe então retornou para Jerusalém. E quando os sírios viram que eles foram feridos diante de Israel, eles se reuniram todos. Versículo 16: E Hadadezer enviou e retirou os sírios que estavam além do rio, e eles vieram até Elã. E Sobaque, o capitão do exército de Hadadezer, foi adiante deles. Então, os sírios fugiram e se reuniram, né? Se reuniram em Elã. Eles se reuniram em Elã. E ali o capitão do exército de Hadadezer, chamado Sobaque, né? Ele então ficou diante, né? Ele passou a comandar então o exército dos sírios, aqueles sírios que foram reunidos ali para, no caso, lutarem contra o exército de Israel. E quando contaram a Davi, ele reuniu todo o Israel e atravessou o Jordão e chegou até Elã. E os sírios se puseram em formação contra Davi e lutaram contra ele. Então Davi, quando ficou sabendo então, né, de que os sírios haviam se reunido ali na cidade de Elã, né, e estavam sendo comandados ali no caso por Sobaque, que era o capitão do exército de Hadadezer, então Davi reuniu todo o exército de Israel, ele atravessou o Jordão e foi lá combater os sírios em Elã, na cidade de Elã. Versículo 18. E os sírios fugiram diante de Israel, e Davi matou os homens de 700 carruagens dos sírios e 40.000 cavaleiros, e feriu Sobaque, o capitão do exército deles, que morreu ali. Então Davi, ele quando ficou sabendo ali que os sírios haviam se reunido na cidade de Elã, então ele reuniu ali o exército de Israel e partiu em direção a Elã. Ele atravessou o rio Jordão, chegou em Elã e ali se preparou para a batalha contra os sírios, né? E Davi e os sírios fugiram, né? E os sírios fugiram diante de Israel, e Davi matou os homens de 700 carruagens dos sírios e 40.000 cavaleiros, e feriu Sobaque, que era o capitão, né? No caso, o capitão do exército dos sírios ali, né? E ali Sobaque morreu naquele lugar. Perfeito? Versículo 19. E quando todos os reis que eram servos de Hadadezer viram que eles foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel. Então, quando todos os reis, né, os reis que serviam, no caso, que eram servos de Hadadezer, viram que eles foram feridos, né? Então todos eles fizeram um pacto ali com Israel, fizeram um pacto com Davi e passaram a servir, no caso, o exército de Israel. Assim os sírios tremeram a ajudar os filhos de Amon futuramente. E eles não ajudaram mais ali os filhos de Amon, né? Os sírios não se reuniram mais para ajudar os filhos de Amon futuramente, porque eles perceberam que eles seriam derrotados de qualquer maneira. Então, todos os reis, né? Todos os reis que eram servos ali de Hadadezer fizeram um pacto com Israel, fizeram um pacto com Davi, para que não houvesse mais batalha. Eles passaram a servir, o rei Davi passaram a servir Israel a partir daquele momento. Então você veja aqui que tudo levava à guerra, tudo, qualquer coisa levava à guerra. Apenas uma saudação, uma reverência que o rei Davi mandou, e mandou presentes ali para o rei Anum, né, que era filho de Naás, né, que era o grande líder ali de Amon, que havia morrido. Então ele apenas mandou uma saudação ali, mandou servos para saudar ali o novo rei, né, chamado Anum, e isso já foi motivo para uma guerra, porque os outros fizeram intriga entre Anum e Davi, falando que Davi estava, no caso, se aproveitando, estava espionando ali, o rei Anum estava espionando a cidade, porque Davi queria derrubar aquela cidade. Então já foi motivo, né, de Anum reunir um exército ali para combater Davi. E no caso eles se deram mal, porque o rei Davi, no caso, venceu a eles, derrotou a eles, né, derrotou todos eles, né, e eles tiveram que passar a servir ali a Israel, ao exército de Davi. Perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 10
do segundo livro de Samuel, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Para você que nos acompanha aí por um minuto, meu muito obrigado, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz, saúde, paz espiritual, alegria, prosperidade e sabedoria para você e para toda a sua família. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. E não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho de inscrever-se. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!